Mateus 25, a parábola dos 3 servos. Eu demorei um pouquinho para postar alguma coisa sobre Mateus 25, porque eu estava esse tempo todo meditando nessa parábola. Vou ver se eu vou conseguir falar em 10 minutos, porque é muita coisa. E o entendimento que veio para mim é que essa parábola se refere ao propósito que Deus dá para cada pessoa. Então eu vou ler aqui rapidinho, tá? E depois eu falo o que eu entendi, tá bom? Então vamos lá, é Mateus 25, versículo 14. Tô lendo aqui na versão NVT, a parábola dos 3 servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, tá? 5 talentos era a moeda da época. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5, ou seja, dobrou, né? O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2, também conseguiu dobrar. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então essa palavra aqui que tem no comecinho, que Deus deu, conforme a capacidade de cada um. Essa palavra é importante. Deus deu conforme a capacidade. Então, teve valores diferentes para pessoas diferentes, de acordo com a sua capacidade, né? Ao que Deus deu mais, a exigência para ele era maior, porque Deus sabia que ele conseguiria administrar aquele valor. Então, como a gente pode aplicar hoje nas nossas vidas? A gente pode pensar, por exemplo, que Deus falou assim, então, você, para a primeira pessoa, você vai evangelizar 5 pessoas, então, tá?
E aí essa pessoa vai evangelizar 5 pessoas, mas se cada uma dessas pessoas evangelizar mais uma, vai ficar 10 pessoas. E quando Deus dá algo para alguém, quando vem de Deus, do próprio Deus, isso que Deus dá, esse valor que Deus dá, ele é abundante. Por isso que dobra. Por isso que os 2 primeiros dobrou, né? O valor que Deus deu, o valor dobrou. Então, o segundo empregado é a mesma coisa. Por exemplo, Deus poderia ter falado, então evangeliza só 2 pessoas. Porque Deus conhece a pessoa e a capacidade dela, e sabe que a capacidade dela é evangelizar 2 pessoas. E essas 2 pessoas, elas vão evangelizar mais uma pelo menos. Então vai dobrar, vai ficar 4. Eu estou colocando como exemplo aqui evangelização, mas pode ser qualquer outra coisa, um outro propósito qualquer que Deus dá. Porque Deus, ele coloca aqui valor como exemplo, moedas, né, dinheiro. Mas valor, a palavra valor para Deus é algo dado por Deus, que pode ser algum dom, né? Pode ser um trabalho que a pessoa faz, né? Qualquer outra coisa que tenha valor de Deus. Agora, o terceiro empregado aqui, que é complicado, é intrigante aqui. Então Deus deu ao terceiro empregado só uma moeda. Deus não exigiu muito dela. E esses valores que Deus distribuiu, não é porque um é melhor que o outro, também não é isso. Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. Deus tem misericórdia de cada um e exige somente o que aquela pessoa é capaz. Só que esse terceiro servo, o que ele fala aqui? Tive medo. Essa palavra é importante. E o que diz em 1 João 4, versículo 18? No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então o medo, ele paralisa, né, as pessoas. Por isso esse servo, ele não fez nada, ele teve medo, ficou paralisado. Só que esse servo, ele tinha conhecimento. Esse servo, ele falou, eu sei que o Senhor é um homem severo. Em outras versões fala que é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. E Jesus, ele afirma. Jesus, ele fala, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? O que pode ser isso? Pode ser uma representação dos judeus da época, mas também é válido para os dias atuais, né? Porque os judeus, o entendimento que eles tinham de Deus era que Deus era um Deus duro e rígido. Por quê? Por causa das leis, porque eles viviam sob as leis, as regras, né? Então o entendimento que eles tinham de Deus era que Deus era um Deus duro. E Jesus, na época, ele fez isso, né? Ele colheu onde ele não plantou. Porque Jesus, ele vinha resgatar o quê? Os pecadores, as prostitutas, os doentes, aquelas pessoas que não eram do povo dos judeus, que nasceu com ensinamento, que nasceu dentro da lei. Jesus veio justamente resgatar aquele povo que não era judeu. Por isso que essa pessoa falou isso. Que eu sei que você colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Não vai dar tempo de explicar o principal aí, que é sobre esse terceiro servo, mas eu vou postar o devocional em texto e aí vocês leiam depois. Eu posto os versículos, mas aí se você clicar na descrição, aparece o texto completo, tá? Então depois vocês vejam lá e que fique esse alerta para todos nós, né?